Olá, eu sou Valdemar Thiago Júnior, diretor-presidente da General Mills Brasil. A General Mills Brasil é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil e é detentora aqui das marcas Yoki, Kitano e Häagen-Dazs. A gente tem aqui um valor que se chama fazer o que é certo o tempo todo. E a empresa ela é conhecida e renomada por operar dessa forma. Então, para nós, a gente, eu vou te dizer assim, a gente praticamente não sente o efeito, né, de corrupção. O que a gente sente é o que a gente lê no jornal, né? O que a gente lê no jornal. Porque já parte-se do pressuposto, quando a gente vai interagir com quem quer que seja, que será feito de maneira correta. E qualquer coisa que viesse a demandar o contrário, não seria feita. Então, eu diria que a gente percebe menos. Acho que o país vem fazendo avanços importantes nisso. Quando a gente olha quanto o assunto ganhou espaço no Brasil hoje versus o que eu ouvia falar quando eu era pequeno, e as consequências de operar de uma maneira incorreta, tanto para agentes públicos quanto para as empresas, eu acho que saber disso tem trazido evolução para o país. Então, acho que eu vejo evolução mais do ponto de vista do que eu leio nos jornais, mas acho que a evolução está nisso que eu falei agora. O Brasil, em anos de eleição, se intensifica, né? Tem sempre convive com muita volatilidade. Então, as empresas que operam no Brasil, em geral, acho que sabem disso. A nossa empresa sabe da volatilidade que existe no Brasil. Ela sempre fica maior em período de eleição. De novo aqui, o que a gente procura fazer tanto do ponto de vista do que acontece com o consumidor, quanto do ponto de vista do que acontece com nossa cadeia, tanto de suprimentos, como também com o que acontece com os nossos clientes, né? Então, consumidores mudando de acordo com aquelas tendências que a gente falou. Os clientes tendo as alterações de canal de vendas. E suprimentos, o que a gente acabou de falar aqui de restrições e como a gente lida com isso, temos que ficar prestando atenção nesses, digamos, três grandes elementos um pouco, chamemos externos, para que a gente possa atender da melhor forma. Para isso, a gente tem que operar com razoável autonomia. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente tem uma razoável autonomia, a gente tem aqui nossas operações de manufatura, nossas operações logísticas, tem uma boa mistura aí de matéria-prima de origem nacional, mas também tem, obviamente, bastante coisa que é importado. Tem que estar atento, não dá quase para tirar o olho da tela para a gente poder garantir que esses três elementos estejam visualizados e que a gente esteja tomando as ações necessárias. Então, vai ser um ano, sim, mais turbulento provavelmente até que o último, que já foi bastante, mas a gente se sente preparado para poder reagir de acordo com o que a gente vê aí ao longo do ano. Acho que um elemento importante que sempre dificulta muito a operação no Brasil é a complexidade, né? Em ser um continente, o território nacional já é uma dificuldade natural, mas é uma dificuldade que está ali, né? E, na verdade, é boa porque é um país rico, é um país que tem muitos recursos.
se fica menos complexo a parte tributária, né? Se fica menos complexo o dia a dia, com a redução de volatilidade, com a injeção de confiança em quem investe no Brasil, é isso que acho que todos nós, consumidores ou empresas, né, precisamos para prosperar. Quando você tem uma complexidade alta do ponto de vista de impostos, em que cada estado, cada região do Brasil opera de uma maneira diferente, você tem não só a carga tributária elevada, mas você também tem uma complexidade grande para lidar com isso aí. O que você precisa administrativamente falando para gerenciar isso é sempre bastante custoso e complexo. Se tudo fosse menos complexo, o Brasil seria mais rápido, o Brasil seria mais eficiente e a gente conseguiria andar melhor. Do ponto de vista da volatilidade, um ambiente mais estável, ele com certeza encoraja as empresas em geral, não estou falando da minha, mas estou falando de geral, né? Encoraja as empresas a investirem de maneira ainda mais consistente no país. Isso é mais renda, isso é mais desenvolvimento, é mais crescimento. Então, acho que redução da complexidade, redução da volatilidade seriam coisas que ajudariam bastante a gente. Primeiro, como é uma empresa global, ela sabe das volatilidades que principalmente os países emergentes enfrentam. Então, os ouvidos sempre são atentos para aquilo que a gente enfrenta de desafios, né? Então, acho que já existe uma predisposição a ouvir aquilo que a gente enfrenta. E o que é importante numa relação como essa é transparência. Então, a gente tem um fluxo de informação contínuo, transparente. Se a notícia é boa, dá notícia boa. Se a notícia é ruim, dá notícia ruim. As duas têm que caminhar na mesma velocidade. Isso vai criando confiança na administração do negócio, do negócio local. As pessoas comeram mais dos dois. O consumo em casa realmente se intensificou. As pessoas precisavam buscar um conforto para aquela situação que elas estavam vivendo, e elas também estavam muito atarefadas. Muito mais coisa para fazer em casa, apesar de não sair, sobrou muito mais coisa para fazer em casa. Então, produtos como nossas pipocas e farofas, que têm opções bem práticas e de uma experiência de produto reconfortante, que as pessoas cresceram consumindo esses produtos ao longo de toda a vida, foi muito bom, muito importante para essas pessoas nesse momento. Então, as duas categorias que você falou cresceram bastante. Imagina o seguinte: quanto mais gente estava comprando Netflix, consumindo Netflix, quanto mais gente estava consumindo streaming. E, por outro lado, quanto mais gente estava fazendo seu churrasco em casa, como forma de quebrar um pouco o dia a dia duro da pandemia. Então, tudo isso se intensificou. E o que é interessante, após, digamos, o pior da pandemia, após o isolamento cair, o consumo em casa continuou muito forte. Então, é algo que deve ficar por mais um tempo aí com a gente. Como em diversas tendências que passaram pela pandemia, a gente viu uma aceleração de algumas delas. Entre as que a gente, acho que uma das maiores que a gente acabou vendo foi a de cozinhar em casa, e cozinhar em casa bem. A gente já via isso acontecer antes da pandemia, com todo mundo sendo obrigado a ficar em casa. Isso se intensificou, e o tom de diversão,
de experiência de cozinhar e de experiência de comer uma comida bem feita, é, já que as pessoas não podiam ir em restaurante, já que as pessoas estavam isoladas em casa, se tornou ainda mais importante. Então, essa foi uma mudança importante que a gente notou. Outra tendência está relacionada com naturalidade, uso de produtos naturais, produtos frescos, e também foi uma mudança que também se intensificou, porque como a gente, na pandemia, estava falando de doença, né, de saúde, o consumo desse tipo de produto acabou acelerando ainda mais. Eu acho que destacaria essas duas importantes vertentes. Nos condimentos naturais, né, que é a forma que a gente chama os nossos temperos, a principal linha de Kitano é uma linha dos chamados condimentos naturais. E orégano, canela, pimenta preta. Nessa linha, os produtos eles estão ali em natura. E eles ajudam no consumo daquilo que as pessoas queiram cozinhar, né? Se elas querem cozinhar um grão de bico, nhoque, se elas quiserem cozinhar, fazer uma sopa de lentilha, nhoque, elas podem também utilizar uma boa mistura aí dos condimentos naturais com produto que também é vendido in natura. Essa mudança vem por alguns motivos, né? Esses produtos, no caso dos nossos condimentos naturais, acontece tanto por essa busca por saudabilidade, mas também vem por uma busca de um sabor mais puro. Para a gente tirar dos distintos lugares ao redor do mundo onde a gente busca as melhores matérias-primas para fazer os nossos temperos e chegar numa embalagem que atenda consumidores no Brasil inteiro, esse é um processo que para nós é um processo complexo, mas é um processo que propicia uma experiência de consumo muito boa, né? Quando a gente coloca o nosso saquinho, fica lá guardado dentro dele o sabor dos produtos. Quando a gente coloca numa embalagem dita mais premium, que é, por exemplo, um moedor, como o da linha nova de Kitano Reserva que a gente lançou, o que torna o produto premium é a qualidade dos ingredientes que a gente usa e a qualidade do material de embalagem. Então, por exemplo, nesse moedor de Kitano Reserva, é um moedor de cerâmica. O que é importante no moedor de cerâmica? A moagem do grão ela é melhor, ela é mais adequada para a aplicação dos alimentos, de um lado, mas ele também é um moedor mais resistente. Ele pode ser reutilizado. Então, o que faz, na verdade, com que o produto seja premium é uma necessidade de consumo entregue através de produto de qualidade superior, seja pela embalagem dele, como nesse exemplo que eu te dei, seja através dos ingredientes que estão dentro dele. Os nossos produtos, como têm qualidade superior, eles têm sim um premium, né, vamos dizer assim, versus a média do mercado. Isso tanto para Kitano, a linha de condimentos naturais, principalmente, quanto para nhoque. Mas os produtos ainda são muito acessíveis, né? Nós estamos falando de produtos, marcas que são bem acessíveis. Isso coloca a gente para atender bem o que eu vou chamar aqui de duas pontas do mercado, né? Uma ponta que busca produtos de maior valor agregado e mais premium, e que reconhece nessas duas marcas a qualidade e comprova quando experimenta os produtos. Mas como a gente tem um portfólio bem amplo, a gente tem também, continua tendo muitos itens acessíveis, tanto de Kitano quanto de nhoque. Essa acessibilidade, principalmente no momento que a gente está, né, de tanto desafio de renda, faz com que a gente capture aquelas pessoas que eventualmente
vão comer menos em restaurante, tinham renda para comer em restaurante, mas passam a fazer um consumo maior em casa, e aí elas querem produtos melhores, daí a importância da gente lançar a linha premium, mas a gente também não quer perder as pessoas que eventualmente estejam mais pressionadas, ainda querem consumir um produto de qualidade, uma marca em que elas confiam que na qualidade não vai falhar no dia a dia, e que decidem, têm que fazer escolhas daquilo que vão consumir e decidem por uma alternativa de menor risco, porque elas sabem que vão encontrar marca. Então, a gente continua atendendo o consumo que é muito fiel a gente, mas a gente consegue captar esse consumo que vem dessa tendência do comer mais em casa que eu estava falando, e sim, é mais premium e vai um pouquinho mais acima daquilo que a gente estava normalmente atingindo. O que a gente sente de impacto é isso que eu te falo da movimentação das pontas, né? Então, percebendo isso, isso vem acontecendo no Brasil já há um bom tempo, né? A situação econômica ela é sempre muito desafiadora, tem sido muito desafiadora do Brasil nos últimos anos. Então a gente percebe tanto esse movimento do consumo maior em casa, quanto o da busca por economia, já fazia parte e o nosso portfólio foi sendo adaptado a isso. Um outro exemplo, né? Eu te falei um pouquinho mais sobre os premiums, né? Na ponta da economia, a gente tem, por exemplo, o lançamento de embalagens maiores e mais econômicas. A gente fez isso, por exemplo, com farofa e com amendoins, os salgadinhos de amendoim. A pressão faz com que as pessoas busquem essas embalagens, muitas vezes maiores, e que sim, os consumidores podem encontrar uma vantagem de preço em relação a outros tamanhos. E você vê isso acompanhado, principalmente nesse caso das embalagens maiores, do crescimento do canal Cash and Carry. Então, tem a busca pelas embalagens econômicas, onde eles encontram essas embalagens econômicas em maior quantidade no Cash and Carry, no atacarejo, né? E essa mudança, essa dinâmica de canal, a gente tem sentido bastante, mas a gente tem conseguido acompanhar super bem. O canal que mais cresce no mercado é o do atacarejo, também é o canal que a gente vê crescer mais internamente. E aí cabe a gente aqui ter agilidade, monitorar bem de perto o que está acontecendo com o consumo, tanto dos consumidores quanto dos nossos clientes, para a gente poder atender. Então, a gente se sentiu, tem sido para a gente saber se movimentar com agilidade, tem sido favorável para a gente nesse momento difícil. E o bom, né? A gente tem como propósito na General Mills fazer os alimentos que o mundo ama. E é importante que no momento bom, mas também no momento difícil, se a gente estiver atento, a gente consegue oferecer uma boa experiência em casa, como essa que você estava falando, né? De comer uma pipoca, de comer um churrasco com uma farofa. É muito importante estar atento e migrar para isso. As decisões que a gente tomou sobre os nossos centros de distribuição, elas têm a ver com dois principais fatores, né? Um é atender melhor nossos clientes e a gente garantir que a rentabilidade do negócio esteja adequada. Agora, na verdade, nós mudamos a nossa forma de operar. A gente passou a operar com empresas especializadas em armazenagem e distribuição de produtos. Então, não é que esse trabalho deixou de existir, ele continua existindo, eu diria que mudou a empresa que o faz. Né? Uma empresa que tem condições de atender melhor os clientes e tem condições de fazer isso de uma maneira muito mais eficiente do que a gente faz. E então, quando você pensa do ponto de vista das atividades realizadas, a gente continua com operação no Brasil inteiro, em todos os estados continuam sendo atendidos, e a transferência, né,
de operações nossas para um parceiro tem como objetivo atender melhor os clientes, o que é crescimento. Então, a gente tem feito isso e crescido nosso faturamento, e a gente, obviamente, tem por obrigação fazer também de maneira mais rentável, né? E para que a gente faz de maneira mais rentável? Para investir ainda mais no Brasil. O Brasil é um dos mercados mais importantes para a General Mills no mundo. É um mercado que está recebendo bastante investimento, vai continuar recebendo bastante investimento, e isso é crescimento que fica aqui, tanto para, obviamente, para a comunidade onde a gente opera, mas também para um país que precisa, né, de injeção de capital, e a gente tem injetado bastante capital. Então, eu te diria que, no nosso caso, essas movimentações estão pautadas pelo crescimento, e sim por uma rentabilidade que visa ainda mais crescimento, né? A gente tem aumentado significativamente nosso investimento em marketing no Brasil e também o nosso investimento nas nossas capacidades produtivas. A gente, por exemplo, recentemente anunciou um aumento de 30% na nossa capacidade de produção de pipoca no Brasil, né? Isso é crescimento na veia, renda na veia, que vem. Agora, as movimentações, elas são necessárias para que a gente consiga fazer isso da maneira mais eficiente possível e libere ainda mais investimento para vir para cá. Qual